Vamos falar das 4 fases que envolvem a resposta sexual em homens. Oi, gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre as 4 fases que envolvem a resposta sexual em homens. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. A resposta sexual em homens, ela costuma acontecer em fases, a fim de que prepare o mesmo para uma relação sexual. É evidente que essas 4 fases não vão acontecer bem da maneira que eu vou comentar aqui. A gente acaba dividindo isso a fim de facilitar o processo de entendimento e de facilitar que a gente consiga entender esse processo da maneira mais didática possível. Quando o homem vai se preparar, ele vai ter uma relação sexual, o corpo, ele nos prepara como se fosse um exercício físico. Ele vai nos prover um aporte sanguíneo maior em determinados órgãos, a fim de que nós consigamos obter o melhor desempenho possível naquele momento. Falando agora especificamente das 4 fases que estão envolvidas na resposta sexual. Qual que é a primeira fase que está envolvida nisso? É a fase do desejo ou da excitação sexual. O que marca principalmente essa fase? É a chegada do sangue até o pênis. O que essa chegada de sangue até o pênis vai fazer com que aconteça? Vai fazer com que aconteça a ereção, que nada mais é do que o alongamento e o engrossamento da região do pênis. E vai fazer também nessa fase com que essa pele do pênis principalmente fique mais elástica, a fim de que consiga se modelar a um aumento do pênis que vai acontecer quando o homem tem a ereção. E outra coisa que acontece juntamente nessa fase é que os testículos ficam mais rígidos, eles ficam mais túrgidos e costumam subir mais para cima, eles ficam mais perto do corpo, que costumeiramente eles ficam mais para baixo, eles ficam mais afastados. Mas nessa primeira fase eles são meio que puxados para cima. Na segunda fase que acontece, que é a fase do platô. O que é isso? O homem atinge um nível quase máximo de excitação. E o corpo nos prepara justamente para a fase máxima da excitação sexual. O que acontece principalmente nessa fase? Acontece que a glande, que é a cabeça do pênis, ela adquire uma coloração mais avermelhada e ela acaba ficando mais túrgida. Ela acaba ficando também, ela aumenta um pouco de tamanho e acontecem outras coisas que nós não temos controle sobre isso, a fim de nos prepararmos para o ponto máximo da relação sexual, que é o orgasmo. Como que o corpo nos prepara para isso? Ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a nossa frequência cardíaca, vai aumentar a frequência respiratória e vai aumentar também a nossa pressão arterial, que são as coisas que acontecem num exercício físico de grande intensidade. E vai acontecer também nessa fase um enrijecimento, principalmente dos músculos da coxa e dos músculos da nádega. Na terceira fase, que é a fase do orgasmo e da ejaculação, o que caracteriza essa fase? É uma fase que vai acabar acontecendo a eliminação do esperma. Vai acabar acontecendo uma contração coordenada dos músculos da pelve e dos músculos
que compõem o sistema que faz a ejaculação do homem. O que essas contrações têm por finalidade? Ela tem por finalidade expelir o líquido seminal ao longo da uretra, que é aquele trajeto que além de transportar a urina para fora do corpo, também faz o transporte desse esperma para fora do pênis. E quando acontece essa ejaculação, uma vez iniciado esse processo, não é mais possível que se consiga interromper isso. E lembrando que alguns homens conseguem ter a sensação do orgasmo sem ter uma ejaculação presente. E também pode haver uma ejaculação sem que se passe por um orgasmo conjuntamente. E a quarta fase, que é a fase da resolução sexual, é caracterizada principalmente por uma fase de um bem-estar, de uma sensação muito boa que acontece no nosso corpo. Quando o homem passa por essa fase da resolução sexual, a frequência cardíaca tende a diminuir, a frequência respiratória vai se estabilizando e os níveis de pressão arterial também acabam diminuindo. E para que o homem consiga uma nova fase de excitação, existe, após a fase da resolução sexual, o que nós chamamos de período refratário. O que é esse período refratário? É aquele período que, mesmo que o homem seja estimulado sexualmente, ele não vai conseguir mais ter uma excitação sexual. E esse período refratário, ele acaba sendo menor em homens mais jovens, podendo durar de minutos ou até poucas horas, enquanto que homens mais velhos, esse período refratário pode durar de dias ou até mesmo semanas. Essa resposta em fases é uma maneira didática de explicar esses acontecimentos. E o nosso corpo faz isso como uma maneira de nos prepararmos para uma relação sexual. Para que essa relação sexual aconteça de uma forma intensa e bastante prazerosa. E muitos homens podem não experimentar algumas fases ou algumas fases serem mais intensas do que as outras. E essa resposta costuma ter uma variação individual bastante importante. O importante e o que deve acontecer é que a relação sexual aconteça, a fase do desejo seja de uma maneira prazerosa e a fim de propiciar um momento de descontração e um momento prazeroso para o homem, a fim de que ele consiga aproveitar esse momento da melhor maneira possível. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.